Bom dia a toda a igreja, tudo em paz com você? Sim, bom ver muita gente voltando, a casa se enchendo e a igreja avançando. Amém? Glória a Deus pela sua vida. Eu creio que Deus quer falar conosco, Deus sempre quer falar conosco, né? Você crê nisso? Deus sempre quer falar conosco. Toda vez que um pai se aproxima de um filho, a intenção é dele se relacionar primeiramente e depois conversar com o filho, né? Ouvir o filho. E a palavra de Deus, quando nós abrimos a palavra de Deus, nós permitimos Deus falar conosco. E é a palavra de Deus que traz luz e direção para as nossas vidas, tá certo? Então, domingo passado nós falamos sobre, alguém lembra? Busca aí no depósito. Alguém lembra da palavra do domingo passado? Não. Jesus voltou domingo passado. Não voltou porque eu estou aqui, né? E você está aqui também. Se ele tivesse voltado, a gente teria sido arrebatado. Real motivação. Ela é real porque, de contrapartida, pode ter outras motivações. Correto? E a motivação, ela é o combustível que move você, que faz você andar, que faz você caminhar. Uma pessoa motivada, ela quer realizar coisas. Verdade ou não? Quando você está motivado na tua casa, que você acordou motivado. E a primeira motivação é quando as crianças estão na escola, né? Você fica motivado porque elas estão na escola, você tem um tempo para você. Uma pessoa motivada, ela deseja fazer tarefas. Ela quer cuidar da casa, ela quer cuidar dela, ela quer cuidar do marido, ela quer cuidar das crianças, ela quer cuidar do irmão. Uma pessoa motivada, ela tem um combustível que ela quer queimar. Esse combustível se chama fogo de Deus. Porém, nem sempre nós estamos motivados. Por trás de cada ação existe uma motivação. Por trás de cada ação existe uma motivação. E ela pode ser positiva ou negativa. Isso vai determinar a minha ação. Motivação é o motivo da ação. E eu falei que existe a má motivação. A má motivação começa pelo desejo do meu coração. Toda má motivação, ela tem como interesse próprio realizar a sua vontade. Não tem nada de errado em você se cuidar. Entenda o que eu estou falando. Mas a má motivação, ela prioriza sempre a sua necessidade. E o desejo do coração, ela é uma má motivação. Porque o meu coração, nós falamos domingo passado, que ele é enganoso e doente. O pecado contaminou ele. Por isso eu preciso subjugar o meu coração. Essa é uma má motivação. Eu tenho esse desejo. Cuidado com o desejo do coração. Tá certo? Outro mal motivador, pressão. Quando eu tomo decisões por causa da pressão. A minha esposa me pressiona para Estou falando minha, mas eu posso falar a tua. Você entende mais ou menos o que eu estou falando, não? Você tem que fazer isso. Aí você não faz porque é uma boa motivação. Você faz porque está sendo pressionado pela madame. Pressão. Esse momento que a igreja está vivendo é um momento de pressão. Por isso que o apóstolo Paulo fala assim, não tomem a forma que o mundo dá para vocês. Vocês são pressionados pelo mundo. Não tomem essa forma. Antes, mudem a cuca para tomar uma nova forma, que é a forma de Deus. Aí você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E um outro mal motivador são as necessidades. Todos nós aqui estamos debaixo de necessidades. Viver é passar por necessidades, ou não é? Né? Então, se eu tomo decisões por causa das minhas necessidades, a gente viu que Esaú, ele vendeu o direito de primogenitura por causa do quê? Por causa da fome dele, por causa de uma necessidade. Mal motivador, é ruim. Nós não podemos nos mover por necessidades, mas sim sempre por propósito. Essa é uma boa motivação. E a boa motivação começa quando eu entendo o chamado de Deus.
Você precisa entender, eu preciso entender que quem te chamou foi quem? Foi Deus. Foi Deus que te chamou. Mas eu passo por lutas, mas foi Deus que te chamou. Eu passo por adversidades, mas foi Deus que te chamou e Ele prometeu estar contigo em todos os momentos da tua vida. Eu te fortaleço, eu sou contigo, não temas. Se passarem pelas águas, elas não vão você não vai ficar como Pedro. E se pelo fogo, o fogo não vai te queimar. Ele é o quarto homem que está com você lá na fornalha. Ele te guarda, Ele te protege, Ele é teu Senhor. Ele prometeu estar contigo todos os dias da tua vida. E por isso, quando eu entendo o chamado, eu me movo para o propósito. Eu deixo de andar por necessidades. Eu deixo de andar por aquilo que o meu olho vê. Abacuque começou o ministério dele visualizando necessidades. Aquela igreja que Abacuque estava pastoreando tinha necessidades. E quando ele coloca os olhos nas necessidades da igreja, ele quase sucumbiu, ele foi chorar diante de Deus, fala, Deus, não está dando certo, o propósito não está dando certo. E Deus fala para ele assim, Abacuque, não coloca os olhos nas circunstâncias, coloca os olhos em mim, no propósito. Os meus olhos no propósito, o resultado é positivo. Por isso você precisa aprender a andar pela fé. O homem de Deus precisa aprender a andar pela fé. Tá certo? E quando eu entendo o chamado e eu ando pelo propósito, Deus me dá visão. Me dá visão. Você precisa saber explicar claramente qual é a razão da tua fé. Por isso que Deus falou para Abacuque, escreve Abacuque, escreve nas tábuas do teu coração, escreve em letras bem grandes, para que todos aqueles que passam perto de você consigam ler a visão que eu escrevi no teu coração. A pessoa passa lá na tua casa, a pessoa passa perto de você, você vai para uma loja comprar uma camisa, comprar alguma coisa, 5 minutos, Deus permite você falar da visão que está no teu coração. E a pessoa é impactada porque você é sacerdote onde você for. Visão de reino. A igreja precisa receber visão de reino. Os discípulos, quando Jesus cumpriu o propósito dele, os discípulos perderam a visão por um tempo. E foram se esconder. E Jesus voltou para Pedro para restaurar a visão dele. Eu te chamei, Pedro, para ser um pescador de homens. Por que você voltou a pescar secularmente, Pedro? Esse não é o propósito pelo qual eu te chamei. O teu propósito é ser um pescador. Fala assim, o meu propósito é ser um pescador de homens. Levar gente para o evangelho do reino de Deus. Esse é o meu propósito. E quando eu ando nesse propósito, Deus me dá visão. Ele abre os meus olhos. Por isso que Bartimeu clamava. Por que ele clamava por visão? Porque ele estava paralisado. Ele não conseguia fazer nada, porque ele estava sem visão. Quando nós perdemos a visão, nós paralisamos o processo e o propósito. E olha, queridos, é mais comum do que nós esperamos essas coisas. Elias, o grande profeta que fez descer fogo do céu. É um homem de Deus? Tremendo. Mas ele passou por uma adversidade. E a visão que Deus falou para ele assim, Elias, por 3 anos e meio não vai, e por 3 anos e meio vai. A visão estava clara? Deus especificou o que iria acontecer ou não especificou? Mas quando ele fala assim, vai parar de chover, e parou de chover, segundo a palavra do Senhor, começam as perseguições. E por causa das lutas, das adversidades, Elias perdeu o quê? Perdeu a visão e por causa disso paralisou o propósito e foi se esconder em uma caverna. E Deus falou assim, Elias, o homem de Deus, que desce, quase que Deus falou assim, mas é você que faz descer fogo do céu? Você lembra disso, Elias? Ele falou, não estou lembrado de mais nada. Quando a gente perde a visão, a gente não lembra de mais nada. A gente não lembra de mais nada. A gente não lembra dos feitos de Deus. A gente não lembra de ser grato. A gente não lembra o porquê Deus nos chamou. Isso é um lugar terrível. E nós precisamos ser resgatados daí. Amém? Eu preciso e você precisa. E hoje eu quero falar, na mesma sequência, o verdadeiro fogo motivador. Existe um fogo real.
E esse fogo ele é mantido por um combustível. E hoje eu quero falar sobre esse combustível, que é o fogo de Deus. Tá certo? É comum nós falarmos que o fogo é expressado através da motivação. Então, quando tem fogo, tem motivação. E a falta de fogo é o quê? Falta de motivação ou desmotivação. Por isso entendemos que a verdadeira motivação é mantida pelo combustível chamado fogo de Deus. A palavra usada em hebraico para fogo é esh. Fala esh. Fala de novo. Que quer dizer fogo sobrenatural, uma teofania, uma aparição visível do invisível, a representação da presença de Deus, a revelação de Deus. No Velho Testamento, eu quero construir um mapa com vocês hoje, porque nós falamos muito que nós somos sacerdotes, correto? Você já ouviu mais ou menos isso, essa história, não? Você lembra disso? Lembra? Então, eu quero desenhar um mapa para mim e para você. Quando Deus falou isso, o que realmente Ele estava querendo apresentar e nos ensinar. Porque tudo aquilo que é só uma informação fica aqui na cuca. A informação para se tornar uma prática, ela tem 35 centímetros mais ou menos. É da cuca para o... Essa é a distância, que tem que sair da cuca e descer para o coração. Então toda informação que eu recebo, se ela não se tornar uma formação em mim e uma prática de vida, se torna somente... E o que a gente mais tem nesse momento é informação, certo? No Velho Testamento, o fogo era uma particularidade e uma propriedade de Deus. Nós vemos Caim e Abel oferecendo um sacrifício. Deus aceita um sacrifício e rejeita outro. Por quê? Gênesis capítulo 15, onde Deus vai fazer uma aliança com Abraão, e Deus pede para Abraão sacrificar. E Abraão sacrifica. Só que o fogo demorou. O fogo demorou. Abraão ficou esperando o dia todo para que o fogo de Deus, a presença de Deus, viesse. Porque o fogo era uma confirmação que aquele sacrifício que estava sendo apresentado foi aceito por Deus. Então as pessoas apresentavam o fogo e Deus vinha com a confirmação. A confirmação era o fogo de Deus. Elias preparou o altar, botou água no altar, fez toda aquela situação, mas ficou esperando para que o fogo de Deus descesse. Então o fogo era uma propriedade e uma particularidade exclusiva de Deus. Mas só que Deus deseja tanto se relacionar com o homem, que ele pega esse fogo de Deus, esse fogo dele, e entrega para quem? Para o homem. Gênesis capítulo 15, verso 17 fala assim: a noite caiu e veio a escuridão. De repente apareceu um braseiro que soltava fumaça, e uma tocha de fogo, e um braseiro e a tocha passaram pelo meio dos animais partidos. Então, naquele momento, o sacrifício de Abraão foi aceito. E Deus faz uma aliança com Abraão. O fogo ainda estava nas mãos de Deus, mas agora Deus vai fazer uma transição. É aquela corrida de bastão. E chega o momento que a pessoa que está correndo entrega o bastão para a próxima pessoa. E esse bastão chegou nas nossas mãos. E somos a igreja de Cristo. Levíticos capítulo 12 fala assim: o fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Agora, aquilo que era uma particularidade e uma propriedade de Deus, Deus entregou nas mãos de quem? Aquilo que o sacerdote precisava esperar para que o fogo viesse da parte de Deus. Agora Deus falou assim: filho, você vai preparar o altar, você vai colocar fogo no altar, você vai colocar lenha aí. Para quê? Porque agora eu passo esse fogo para as tuas mãos. É algo maravilhoso que Deus quer fazer conosco, porque Deus, ele é um Deus de relacionamento. Tá certo? Mas tem um problema. Sabe qual é o problema? Que nós começamos, tudo que nós começamos como? Explica para mim.
Hã? Animado, roupa nova, comprou uma roupa nova, que beleza. Dá 15 dias, fala assim, caramba, essa roupa já não me serve como me servia antes. Né? Casamento, quem casa, né? Quem está querendo casar, que o fogo de Deus venha sobre a tua vida. Casamento, caramba, é um negócio assim, lua de mel, tudo é mel, né? Tudo é mel, coisa boa, coisa doce. E daqui a pouco entra a realidade. Aquele ânimo, aquela motivação é trocada porque você começa a ver a realidade do indivíduo que Deus te deu. E você começa a questionar, fala assim, será que essa é a vontade de Deus para a minha vida? Você casou? Fala amém. O que me consola todas as manhãs, eu entendo perfeitamente que a pastora Nilka é a vontade de Deus para a minha vida. Tá certo? Manter esse fogo aceso, vai precisar de queimar lenha. Entendeu? O problema é que nós começamos assim. Mas na caminhada, aquilo que Deus falou assim, meu filho, o fogo que estava nas minhas mãos, eu entrego nas mãos do Henry. Henry, você é sacerdote. Você agora põe fogo no teu altar. Você é responsável pelo teu altar. Se você entender essa parte da mensagem, você entendeu a mensagem. Sacerdote, fala eu. Todos nós somos sacerdotes. Eu sou responsável em manter o fogo aceso sobre o meu altar. O meu discipulador, ele assopra. O pastor abana. E os irmãos ajudam. Mas o responsável por manter o fogo aceso lá no altar é você. Mas o problema é que muitas vezes nós começamos bem, na caminhada a gente vai esmorecendo. Olha o que Isaías fala no primeiro capítulo, no verso 11. De que me serve a minha multidão dos vossos sacrifícios? Deus já estava reclamando, né? Deus pede para sacrificar, agora Deus está falando assim, mas por que vocês só estão sacrificando? Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. E não me agrado do sangue de novilhos, ou de cordeiros, ou de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes os meus átrios? Ficou um negócio meio que mecânico, não ficou? Quando Jesus chega no templo, e ele vê o que estava acontecendo com o sacrifício, com a casa de Deus. Atos mecânicos, sacrifícios automáticos. Por que Jesus ele reage daquela maneira? Porque era necessário retirar essa frieza. E ele fala assim, acende o fogo, porque a minha casa, ela é chamada casa de sacrifício, casa de oração, casa onde você apresenta a tua vida a Deus. Esse momento que nós estamos aqui, que nós passamos pelo louvor, é o momento de você adorar o teu Deus. É o momento de você sacrificar com a sua vida. Ele é merecedor. Não permita que as atitudes se tornem mecânicas. Não permita que as situações da vida falam assim, para que ir lá para aquele lugar? Para que adorar? Para que orar? Parece que nada muda. Aqui, o que Deus estava falando assim, aquilo que começou de uma maneira quebrantada, aquilo que começou de uma maneira boa, com o tempo se tornou uma atitude sem vida. Tá certo? Mas fala assim, não é assim comigo. Não é assim comigo, eu vou lutar. Eu vou cantar e também vou adorar o meu Senhor. Eu quero escutar a palavra, porque ela queima o meu coração ainda, porque ela transforma a minha vida ainda. Independente do vaso que Deus usar para falar, porque a excelência do poder é de Deus. Se o vaso se limpou, se o vaso se purificou, a água limpa de Deus desce. Ela chega até nós. Não é pela capacidade do vaso, mas é pela excelência do grande Deus que você serve. Somos ministros de Deus, sacerdotes de uma nova
aliança, 2 Coríntios 3,6, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito faz o quê? Vivifica. O significado dessa palavra habilitou é tornar suficiente, equipar alguém, tornando apto para realizar seus deveres. Deus te capacitou para fazer através de você, estabelecer através de você o evangelho do reino. Porém, existe um problema. É que, mesmo nós falando de tudo isso, pode acontecer que, na caminhada, a gente permita. Já que eu entendi que eu sou responsável pelo meu altar, quando o fogo apaga no altar, quem é o responsável pelo fogo, deixar o fogo se apagar? Eu. Eu sou o responsável. E eu preciso entender isso daí. O que acontece quando o fogo de Deus se apaga? O que faz com que o fogo de Deus venha se apagar nas nossas vidas? A primeira coisa é o fogo artificial. Sabe o que é artificial? O artificial é uma cópia do original. Mas ele não é original. Ele não é verdadeiro. Marcos 15:54. Pedro seguiu Jesus de longe, entrou no pátio da casa do grande sacerdote e sentou-se perto do fogo, com os guardas, para se esquentar. Pedro aqui agora ele precisava de um fogo artificial. Porque aquele fogo que encheu o coração dele, quando Jesus falou assim, vou fazer de você pescador de homem. Ele largou trabalho, ele largou tudo, não largou? Para isso acontecer, o coração tem que estar cheio desse fogo, não é? E agora, ele passa por um momento difícil, por um momento de adversidade, e vê que o fogo se tornou artificial. E ele vê que aquilo ali que aquecia o coração dele, já não estava mais aí. Sabe o que é um fogo artificial? Você quer ouvir? Posso falar? Então diz assim, pode falar. Fogo artificial. Fogo artificial. Me entenda o que eu estou falando. É quando você troca teu tempo com Deus pelo fogo da rede social. Mas tem que ter coragem para falar isso. Eu tenho coragem para falar. Nada substitui o teu relacionamento com Deus. Nada. Se você tiver na próxima semana 1 hora disponível para se relacionar com Deus, 1 hora, você tem esse tempo para se relacionar com Deus, ou escutar essa palavra que eu estou falando, você vai se relacionar com Deus. Essa é a tua prioridade. Depois, se você tiver mais tempo, aí você vai ouvir outras coisas. Mas primeiro escute Deus. Ele coloca o filtro no teu coração. Ele sustenta teu coração. É Ele que traz a presença genuína de Deus. Quando o nosso coração vai se esfriando, nós trocamos o fogo genuíno pelo fogo artificial. E o problema é que esse fogo artificial nos leva a um segundo tipo de fogo, que é o fogo estranho. O que é o fogo estranho? O fogo estranho em Levíticos 10:1 fala assim, Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo. E sobre este incenso e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Quando se torna plástico o relacionamento, quando se torna artificial o relacionamento, que você não pode deixar se tornar com o teu Deus, nós começamos a receber fogo estranho e nós não percebemos que o fogo é estranho. O que é um fogo estranho? Fogo estranho é permitir que o púlpito se contamine, onde não se fala mais sobre pecado.
onde não se fala mais aquilo que a Bíblia ela tem um caminho, onde se prega assim: você é um vencedor, você nasceu para vencer, e não importa o que está acontecendo, você vai vencer. Tira algumas pessoas da sua vida, e você merece ser feliz. É um fogo que dura até acabar, até segunda-feira. Fogo estranho. Quando na realidade alguém precisa pastorear você e fala assim: isso está errado, meu irmão. A palavra de Deus fala isso, e com muito amor eu falo isso para você. Fogo estranho. A gente, quando o coração vai se esfriando, nós não queremos esse tipo de companheiros mais. Nós não queremos esse tipo de amigos mais. Aqueles que quando escutam a sua palavra falam assim: a palavra foi boa, mas isso quando eu escutei deu comichão no meu ouvido. Você precisa ter esses amigos do teu lado. Eu preciso ter esses amigos do meu lado. Para quê? Para que quando o fogo estranho chega, e é fácil de detectar quando o fogo estranho chega. Quando o fogo estranho chega, ele traz um sinal exterior. Sabe qual é? O fogo da língua. A gente perde o temor e começa a falar mal de todos. E até mesmo das pessoas que nos abençoam. Isso é terrível. Eu estou falando isso porque isso não nos interessa. Estou falando isso porque Deus vai nos mostrar um caminho em seguida de como mantermos o nosso fogo aceso. O fogo verdadeiro da presença do Senhor. Mas para que a presença de Deus venha, é o que Deus falou para Josué. Josué, peça para que o povo se santifique antes. Depois será feito sinais, prodígios e maravilhas. Tiago 3,5 fala assim: assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo. E a gente vai ver que não é o fogo bom. É mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana. A palavra em hebraico para fogo nesse texto é Geena. É o mesmo que inferno. Um lugar no vale de Inom, onde no passado se ofereciam sacrifícios humanos e onde a queima contínua de lixo oferecia uma ilustração do lago de fogo. Era isso que o apóstolo Tiago estava falando. Em 2000, não, eu vim para cá em 98, eu creio que em 96 ou 97, eu estava morando em Feira de Santana. E eu fui jogar em Salvador, no Barradão, no estádio do Vitória da Bahia. Atrás do estádio do Vitória tem o lixão de Salvador. Eu não sei, a Aninha é da terrinha, não sei se ela conhece. Atrás do estádio do Barradão existia o lixão de Salvador. Você não faz ideia o que era aquilo ali. Um cheiro de incenso, de incenso queimado, troncho. Rapaz, é horrível. Eu acho que a coisa mais próxima que eu posso dizer é ovo podre. Horrível, horrível. É um cheiro horrível, insuportável. E o que o apóstolo Tiago está falando? Que a língua, ela promove esse tipo de ambiente quando ela não é controlada pelo Espírito. Ela se torna um fogo estranho. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você. Sabe por quê? Porque existe um velho marciano que ele foi colocado para dormir. Mas ele tem algumas coisas que ativam ele, que é da velha natureza. Quando a velha natureza entra em cena, quem acorda? Quem acorda? Agora fala o velho seu nome. Pode falar.
Você tem um velho dormindo, graças a Deus que ele está dormindo. E ele tem uma natureza caída, que quando essa natureza ela é acionada, ela não é boa. Aí é o que o apóstolo Tiago também fala na carta dele, da mesma fonte. Da mesma fonte. Por que da mesma fonte? Porque a velha fonte tem uma água que jorra. E a nova fonte tem outra água que jorra. Nós não podemos misturar as águas. Isso é característica de quem o coração ficou frio. Ao invés de adorar, se reclama. Ao invés de abençoar, se fala mal. Como que vai ser cheio da presença de Deus dessa maneira? Tem como não? Não tem. Por isso, nós precisamos falar assim. Eu não quero falar sobre isso. Eu não quero tocar sobre esse assunto. Eu não quero. Porque isso vai apagando o fogo que Deus colocou no teu coração. Sabe? Aquele fogo que você tanto luta para manter ele aceso. É contra essas coisas que nós precisamos lutar. Você entendeu? Até aqui você entendeu? Quero fazer uma oração. Incline sua cabeça, por favor. E olhe assim comigo. Fala, Senhor, obrigado pela tua palavra, Pai. Entendemos que podemos, existe a possibilidade. Pode falar, existe a possibilidade de eu fazer com que o fogo de Deus se apague na minha vida. Eu me arrependo se eu estou usando fogo artificial. Se usei fogo estranho. E se falei mal. Me perdoa, Senhor. Me limpa e me lava. Quero ser cheio da tua presença. Me ensina, Senhor, a ser uma nova criatura. No nome de Jesus. Agora apagou o fogo estranho. Apagou. Precisa acender o fogo. O fogo de Deus. É esse que nos interessa. Só que, uma vez que você acende, agora ele precisa de manutenção. Qual que é a manutenção? A gente vai ver. Salmo 100, verso 4, fala assim: fazes a teus anjos ventos e a teus ministros labaredas de fogo. Esse fogo aconteceu e foi derramado lá em Pentecostes. Atos 2:1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como de um vento impetuoso, que encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousaram uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. E o que está sendo falado aqui não é evidência de línguas. Não é disso que está sendo falado aqui. Essa é uma outra história. O que está sendo falado aqui é que aquilo que os apóstolos falavam, as pessoas entendiam. O Espírito Santo vem sobre nós para nos dar entendimento de reino e para que quando nós viermos falar desse reino, as pessoas que estão nos escutando, elas possam entender o que realmente aquilo que a gente está falando. Ao ponto de que depois de Pedro pregar o primeiro sermão dele, as pessoas entenderam, mas só que Pedro não fez o apelo, sabe? Pregador novo, angustiado para terminar o apelo, para terminar a pregação. Ele falou, ok, Pedro, mas se esqueceu da parte prática, Pedro. O que eu vou fazer com toda essa informação? Ah, tem outra parte. Arrependei-vos, sejam batizados nas águas e serão cheios do Espírito Santo. Aí, exatamente nesse lugar onde o coração é cheio, onde Deus passa para as nossas mãos o fogo santo de Deus. Você tem um quadrinho no seu boletim? Leia, por favor, 1, 2, 3. O fogo de Deus está em nossas mãos. Somos sacerdotes. Você entende isso? Aquilo que uma pessoa, uma vez por ano, podia entrar no santíssimo lugar para oferecer sacrifício. Agora Deus falou assim, eu já rasguei o véu. Eu passei o fogo para as tuas mãos.
e você tem acesso à minha presença todos os dias. É algo maravilhoso, não é? Eu preciso que o pastor ore por mim. Se você nem precisa perguntar, eu vou orar. Mas você tem acesso ao fogo santo de Deus. Você é sacerdote. Você tem direito a usufruir desse benefício. Quando você se torna cidadão dessa terra, você se torna alguém que passa a ter direitos legais, porque você é um cidadão American guy now. I just speak English. I não falo português mais. Mistura tudo, né? Meus filhos nasceram aqui. Eles não speak português. I'm a United States of America citizen now. E passo a ter o benefício da terra. Sacerdote, quando Deus falou assim, eu levanto uma nova raça sacerdotal. Sobre essa palavra vem a unção e a capacitação para cumprir essa palavra. Sem mim, não podemos fazer nada. Mas o fogo está meio que o pavio fumegando. Eu vou te mostrar o caminho para mim e para você. Você quer? Fazem 12 anos, 13 anos que eu falo da mesma coisa. Quem chega perto de mim, eu vou falar alguma coisinha diferente e você vai ouvir a mesma coisa. O fogo só tem um que pode dar. É Jesus. É muito bom você estar aqui. E eu espero que essa palavra descreva um mapa na sua vida e cele isso no teu coração, que você precisa entender que você é sacerdote e precisa se relacionar com Deus. Mas a verdade é que amanhã eu não vou estar lá na tua casa. Lá na tua casa tem um sacerdote. E é você. E é você. E Deus conta com aquela igreja, e naquela igreja exista fogo santo de Deus. Sacerdote e sacerdotisa que amem o Senhor e que apresentam a Ele sacrifício vivo. 1 Pedro 2,9 fala assim, vós, porém, sois a raça, o sacerdócio, nação, povo de propriedade exclusiva, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O fogo está nas tuas mãos. Taca fogo em você mesmo. Põe fogo em você mesmo. É isso que Deus estava ensinando para aquele povo. Existe um processo e eu quero aplicar essa palavra agora. Em Levítico 6,10 fala assim, o sacerdote vestirá sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto a este. Depois despirá as suas vestes e porá outras, e levará as cinzas para fora do arraial, a um lugar limpo. Fala, trocar as vestes. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura de ofertas pacíficas. Fala, transpirar, tem que transpirar. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. O combustível tem que estar disponível. Você pode ter um carro novo, mas se ele não tiver combustível, ele não vai te levar para lugar algum. Nós viajamos na quarta-feira e na correria, porque agora o tanque aponta, né? Você tem 6 milhas, tem 5 milhas para andar ainda, né? Aí na correria eu falei assim, cara, eu não vou deixar isso para quando eu voltar, para abastecer, né? Aí a gente tinha planejado para sair juntos hoje pela manhã, eu vi que a sacerdotisa saiu antes. Eu falei, ó, que Deus está falando com a irmã, né? Falou. Passou na casa de outra irmã para pegar ela. Aí eu fiquei com o Leb em casa. Só que eu não tinha gasolina no carro. Eu tenho um bom carro para me locomover, mas não tinha combustível. E aí? Aí tem que parar para ter. Tem que parar no posto para fazer o quê? Para colocar combustível, senão
Senão, aí não podia ficar orando até. O combustível já está à disposição. Glória a Deus, porque o combustível já está à disposição. Quando o tanque chegar na reserva, você fala assim, Daddy, I'm here, I need a refill. Fill it up, Lord. Fill me up, Lord. Me enche, Senhor. Porque o tanque chegou na reserva. Você entende o que eu estou falando, não? Não adianta falar o ponteiro na reserva, dando sete, e você segurando o ponteiro. Não! Não vai por esse caminho. Não adianta negar. Tem que falar assim, Deus, o combustível do casamento está acabando. Está acabando o combustível, Senhor. Eu estou aqui para dizer, enche-me, Senhor. Enche-me, Senhor. Enche-me, Senhor. E sabe que Ele enche. Sabe que Ele vem ao teu encontro e fala assim, eu estou aqui para te encher, filho. Mas só que eu quero te ensinar, para você não ficar de posto em posto, eu quero te ensinar a você viver cheio. A você viver pleiros da presença do Senhor. Era isso que fazia toda a diferença na igreja primitiva. Um povo que passava por tanta luta, um povo que passava por tanta perseguição, um povo que passava por tudo, mas era um povo cheio da presença de Deus. E por isso amava, por isso perdoava, por isso vivia a igreja, por isso onde chegava, ali poderia acontecer qualquer coisa, porque chegou alguém cheio da presença de Deus. Alguém cheio da presença de Deus é usado para curar. Alguém cheio da presença de Deus é usado para ministrar, para libertar, porque onde existe alguém cheio da presença de Deus, uma igreja cheia da presença de Deus, não há limites para aquilo que Deus pode fazer. Sacerdote, você, eu, nós precisamos viver cheios da presença. E a primeira coisa que eu quero falar, o sacerdote tinha que lembrar ao pecador que Deus estava lhe dando uma nova oportunidade. O sacerdote deve lembrar a cada dia que nasce que uma nova oportunidade de Deus ele está recebendo. Por isso eu devo me alegrar nele. Existe uma nova esperança. Eu não sei como você está hoje, nesse momento, mas o que eu quero falar como sacerdote de Deus, que existe uma nova esperança para você. Porque quando o sacerdote, ele apresentava o sacrifício, e Deus perdoava aquela pessoa que estava apresentando o sacrifício, ele voltava lá e falava assim, Deus recebeu o teu sacrifício. Deus perdoou o teu pecado, e por isso existe uma nova oportunidade. Você é sacerdote de Deus. Você carrega nas tuas mãos a esperança para outras pessoas. É isso que é a igreja. É você chegar num ambiente sem esperança e você ali naquele ambiente semear esperança. Você crê nisso? Lamentações 3:21 fala assim, quero trazer o quê? A memória. O quê? O que pode me dar esperança. Não fique meditando naquilo que não dá esperança. Medite naquilo que dá esperança. Tudo é 50-50. Tudo tem os prós e os contras, ou não é? Mas o homem de fé, ele se baseia, ele coloca seus olhos naquilo que traz esperança. Ele chama à existência aquilo que não existe como se já existisse. Trazer à memória. O Senhor me prometeu isso, Senhor. Os meus olhos naturais ainda não veem, mas os olhos espirituais estão já tomando posse. Eu já estou naquela terra, eu já tomo posse daquela terra, eu já vivo lá, antes de acontecer. É isso que é trazer à memória a esperança. Nós vivemos um momento difícil agora, não estamos vivendo? É difícil, são os últimos dias, mas eu preciso projetar.
sem esquecer da realidade. Eu preciso projetar aquilo que me traz esperança. Porque Deus tem uma promessa para a igreja. Várias promessas. E uma delas é que Ele estaria conosco todos os dias. E que nos faria passar por esse momento difícil. O sacerdote precisa lembrar todos os dias que existe uma esperança. Eu preciso acordar, independente de como for o dia. Existe esperança para mim nesse dia. E existe esperança para você nesse... Tudo começa por aí. O fogo acende quando eu coloco os meus olhos em Cristo. Ele é a minha esperança. Não é? Eu até ensaiei de cantar uma música agora, mas faltou a letra. Nós não falamos que Ele é a nossa esperança? Nós não falamos que Ele é o quarto homem lá na fornalha? Nós não falamos dessas coisas? Uma vez que você adorou, agora Deus está te dando a oportunidade de você viver isso. Aonde? Onde Deus te levar. Primeiro, na tua casa. Segundo lugar, uma vez que eu entendo que eu sou sacerdote e eu devo levar a esperança, agora o sacerdote precisava se desnudar, ele precisava tirar a roupa que ele tinha para colocar uma roupa nova. Ele não podia entrar lá naquele lugar com a roupa antiga, com a roupa velha. Ele precisava usar uma nova roupa. É necessário tirar as roupas velhas e ficar na pele nua. Isso significa retirar a velha maneira de pensar, agir, falar, etc, etc, etc. Efésios 4, 22. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do quê? Aqui está esse cara morto, aqui, do lado aqui. Ele está como? Ele se corrompe pela velha natureza dele. Por isso é necessário retirar as roupas velhas. E uma vez que eu retiro as roupas velhas, agora eu preciso colocar roupas novas. Efésios 4, 24. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da... Acabou a mentira. A mentira não tem mais domínio sobre a tua vida. Porque você conhece a verdade, porque você anda pela verdade, ela te faz livre. São as novas vestes do sacerdote. O sacerdote anda pela verdade, anda por aquilo que ele recebeu da parte do Senhor. Ele se veste disso todas as manhãs. Ele não permite que a mentira entre. Ele não permite que o engano entre. Ele não permite que essas coisas entrem no coração. Como que ele faz isso? Se vestindo do novo. Se vestindo das roupas novas todos os dias. Vestes de louvor, vestes de adoração, vestes de um coração limpo, de mãos santas. Essas são as vestes que a igreja precisa vestir. Vestes ataviadas. Como que você acha que Deus vai encontrar a noiva dele? Você já viu alguma noiva casar com vestido sujo? Velho? Já viu? Não casa. Mas não casa mesmo. O bacana não vai casar se não investir num vestido novo. Vestes, quando Deus pede para você tirar as vestes velhas, Ele já tem providenciado para você vestes. Quando o filho pródigo chega na casa do pai, o que o pai faz? Vestes novas, porque é filho. Porque as vestes velhas foram tiradas. A antiga maneira de pensar foi tirada. Tá certo? E uma vez que eu entendo que eu sou um profeta de esperança, que eu tiro a roupa velha, que eu me visto do novo, agora eu preciso entender que o sacerdote tem um ofício. Ele precisa transpirar. Existe um trabalho. Não caia do engano que o sacerdote não faz nada. O sacerdote era quem mais era quem mais trabalhava quando o sacrifício era feito. Ou não era? A tribo de Levi era quem mais trabalhava no templo. Graças a Deus, porque hoje não é mais só a tribo de Levi, todos somos sacerdotes. Por isso existe uma parte que é minha. Se o sacerdote não transpirar, o que vai acontecer? Não acontece nada. Levítico 6,12 fala assim: mas o sacerdote acenderá lenha nele e sobre ele porá em ordem Esse é o teu trabalho, esse é o meu trabalho. Se eu não, para colocar lenha
no fogo tem que fazer o quê? Antes de colocar lenha no fogo, tem que ir lá no mato, cortar a lenha, levar a lenha para casa, secar. Quem é mais de 40 entende o que eu estou falando. Quem é menos de 40 talvez não entenda. Deixa a lenha secar, a lenha úmida não pega fogo e tal. Aí depois racha a lenha, guarda a lenha. Agora pega a lenha, vai lá fora, pega a lenha, bota no ombro, leva pro altar. Bota fogo no altar, abana, pá, até o fogo pegar. Tira as cinzas velhas. Isso dá trabalho ou não dá? Dá trabalho ou não dá? Dá trabalho! Mas uma vez que o fogo acende, quando o fogo, você já ficou orgulhoso do fogo, que quando você taca fogo na churrasqueira, você fala assim, isso que é um fogo mesmo. É ou não é? Você fica orgulhoso, bota a carne e fala, não, deixa o negócio queimar, deixa queimar. Tá certo? Porque tem um trabalho. Sacerdote, homem de Deus, mulher de Deus, olha para mim. Tem um trabalho. Tem um trabalho que nós precisamos fazer. Você acha que filho sai bonitinho, falando direitinho, respeitando os outros? Você acha que eles assim falam assim, em nome de Jesus, seja assim, tá? Como o papai mandou. Tem que transpirar. Tem que transpirar. Essa é a tua parte. Essa é a minha parte. Tem coisas que a Bíblia me chama para fazer. Tem outras que a Bíblia me chama para fugir delas. Uma delas é a oração. Quando eu estou sem vontade de orar, ora que a vontade de orar chega. Quando eu estou com muita vontade de orar, ora mais que você vai ficar cheio do Espírito Santo. Mas se não, eu quero ser um homem de oração. Ok. Você quer, começa orando. Não, eu queria uma unção específica. A unção específica, sabe qual é? Dobra o teu joelho, começa falando assim, pai, eu não sei orar como convém, mas eu quero aprender a orar. Me ajuda a manter o fogo da oração aceso. É assim que o homem de oração e a mulher de oração nasce. Não, mas não tem uma unção, não tem. Aquela mão, a unção, bota a mão e o cara sai. Não tem. Se tivesse, eu estaria rico. Não tem. Quero adorar o Senhor. Quero adorar o Senhor. Quero fazer parte. Quero adorar o Senhor. Então vamos adorar o Senhor. Né? Depois de algum tempo as pessoas falam assim, você não está me dando oportunidade. Peraí. Por quê? Qual que é a oportunidade que você quer? Você quer adorar o Senhor? Ou você quer fazer parte do ministério de louvor? Não, quero fazer parte do ministério de louvor. Então é diferente. Adorar o Senhor? Vai em frente, filho. Vai em frente. Faça. Na realidade, antes de ser um cantor, você precisa ser um adorador. Um adorador. Por excelência, alguém diz. É isso que mantém o fogo. Os levitas, os adoradores. Antes deles, porque eles vêm para cá no domingo, e é preciso que eles estejam no azeite. Eu preciso vir para cá no domingo no azeite. Eu preciso trocar as vestes velhas. Porque durante a semana tem roupa velha que a gente usa às vezes. Estava na sexta-feira com a Nilka, a gente queria fazer um passeio. Acho que esse foi o primeiro passeio que a gente fez sem organizar nada. A gente escutou aquele hino, vida leva eu, vida... Né? E foi bênção. Mas é que a gente estava num lugar que uma rua ia e outra voltava. Me lembrou de uma cidade, eu não vou falar o nome. Aí chegou um momento que a gente falou, vamos fazer um passeio daquele stroller, sabe, que leva para... Coisa de velhinho, que leva para a cidade, assim, que não tem o que fazer no final do dia. Eu falei, não quero fazer esse negócio, eu quero alugar um bugzinho para a gente andar, eu e a Nilka. Daí a gente foi lá, estava fechado o negócio. Aí voltamos lá no negócio de aluguel lá. Aí eu olhei para o negócio e falei, não quero. Ela falava, eu não quero. Tudo que ela falava eu não queria. Ela falou assim, sai dele agora, em nome de Jesus. Roupa
Eu não vou nem falar o nome da roupa, porque pode ser que ele esteja escutando. Roupa velha! Aí eu comecei a dar risada e falei, é roupa velha. É roupa velha. Falei, com Jesus, sou teu filho. Né? Aí você vem para cá, é preciso vir no azeite. Tem que tirar a roupa velha. Tem que tirar. Não dá para botar remendo. Tem que tirar. Tem que tirar. A velha natureza tem que tirar. Aí o pessoal vem aqui no azeite e a pessoa, no meio do louvor, profunda meditação. Aí o cara fala assim, não é possível. Não é possível. É diferente. Se a gente for fazer essa obra por aquilo que, por reação de público, não vai funcionar. Agora, se nós fizermos isso pela presença de Deus, quando a presença chega, aquele que está com a mão no bolso, que vê Jesus chegando, ele automaticamente vai falar assim, a chapa está quente aqui. O Senhor está nesse lugar. Do jeito dele, ele vai adorar o Senhor. Mas é a presença de Deus. É o fogo que te acompanha durante a semana toda. É o fogo que te acompanha lá no teu quarto, lá no teu passeio de bicicleta. É onde você for. E a presença de Deus está com você. Aí quando você vem para cá, Ele não vai te deixar. Você vai ministrar. E a tua ministração vai conectar com o coração de Deus. Aí a presença de Deus é espalhada no meio do povo. Era o que Davi queria, a presença de Deus. Esse é o fogo de Deus que nós precisamos. Nós precisamos acender sobre o nosso altar. A nossa parte é transpirar. Você entendeu isso? Não? Você tem uma responsabilidade. Eu tenho uma responsabilidade. Se eu não fizer nada, automaticamente o fogo vai embora. Aí a gente reclama com Deus. Deus, por que eu estou me sentindo assim? Aí Deus fala assim, por que você não escuta os meus profetas quando eu envio eles? A nossa parte é transpirar. Jesus prometeu edificar através da sua presença. Mateus 28, 19 fala assim, portanto, vão e façam discípulos, transpiração, de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que eu vos ordenei a vocês. E aí o que acontece? A nossa parte é transpirar, é fazer a nossa parte. A parte de Jesus, ele falou assim, eu vou edificar a obra, eu vou edificar o altar que você construiu. Igreja, Jesus está falando para mim e para você que Ele vai edificar o altar que você está construindo. Através da presença dEle. Busquemos, pois, o fogo do Espírito Santo, o único capaz de nos manter com a verdadeira motivação. Levítico 6,13. Leia esse versículo, por favor, todos. 1, 2, 3. Isso é responsabilidade de quem? Isso é responsabilidade de quem? Você precisa sair daqui hoje sabendo disso. Se você não está com fogo aceso, nós estamos aqui para orar por você. Mas você precisa fazer a tua parte. E eu preciso assumir o meu papel. Eu preciso assumir o meu lugar. Para quê? Para lutar. Para que eu possa me manter nesse lugar. Amém?